Por que falamos com as palavras que falamos? Como falamos? De onde vêm as palavras que nós usamos? Muitas línguas são faladas no Brasil e o nosso português é diferente do português de Portugal. Esse é o assunto do Hiperconectado de hoje. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui nós falamos da ciência do dia a dia. E hoje o assunto são as línguas do Brasil. E nós estamos aqui no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Esse aqui é o Beco das Palavras. Aqui você vê umas palavrinhas passando na mesa que você pode manipular, mexendo a mão aqui por cima, para trazer elas juntas e descobrir como as palavras se combinam para formar novas palavras. Ah lá. Eu queria começar falando do que é que a gente fala no Brasil. É uma língua, é uma linguagem, são línguas, linguagens. Qual é a diferença desses termos e o que a gente fala por aqui? Linguagem é uma capacidade específica da espécie humana de se comunicar por meio de signos. Certo. O que são signos? São elementos que substituem outras coisas. Então, quando nós falamos, eu quero falar de uma garrafa d'água, eu não vou pegar a garrafa e te mostrar, eu vou falar garrafa de água. Então, eu estou usando um signo verbal. Mas linguagem é essa capacidade de comunicar-se, que é uma necessidade de todo ser humano. Daí, por exemplo, linguagem corporal. Exatamente. Aí você tem linguagem corporal, você tem a linguagem musical, você tem a linguagem cinematográfica, você tem a da música, né? Então, são linguagens, né? E a linguagem, no sentido que você está querendo me perguntar, é a língua, é a linguagem verbal ou a linguagem gestual, a linguagem sinalizada. Nós temos a Libras, que é a língua brasileira de sinais. Resumindo, língua é um sistema de comunicação verbal usado por uma comunidade de falantes. Por exemplo, o português é uma língua, o inglês e o espanhol são outras línguas e assim por diante. Linguagem é um sistema de comunicação que pode ser verbal ou não verbal e envolve o uso de sinais, gestos, símbolos, expressões faciais, entre outras formas de comunicação. Ou seja, a linguagem é mais ampla que a língua, pois inclui outras formas de comunicação além da verbal. A linguística é o estudo científico das línguas que envolve a análise da sua estrutura, funcionamento, evolução, variação, entre outras coisas. Os linguistas buscam compreender como as línguas funcionam e como são usadas pelos falantes. Há pouco mais de 500 anos, antes dos portugueses chegarem nas caravelas, mais de 1000 línguas eram faladas no que viria a se tornar o Brasil. O português se tornou a língua oficial, mas não é de longe a única língua falada aqui no país. Português é a língua oficial, realmente, a língua oficial nacional. Nós temos agora a língua de sinais brasileira também como língua oficial. E temos lá em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, nós temos 3 línguas co-oficiais. O Nhengatu, o Tucano e o Baniwa. E se a gente for lá para o sul, também temos línguas de imigração que receberam esse estatuto de línguas cooficiais. No Rio Grande do Sul, algumas cidades, Santa Catarina, até no Espírito Santo. Tem o Talian, né, que é um dialeto vêneto, tem o Hunsrück, que eu não consigo pronunciar direito, que é um dialeto do alemão, e tem o pomerano, né? Então, essas línguas que são consideradas como oficiais ou cooficiais. Agora, quantas línguas nós falamos? Muitas. O nosso português aqui, que nós estamos nos entendendo bem, paulistanos, embora talvez em regiões diferentes, mas falamos mais ou menos a mesma língua, né? Nós temos o português pertinho aqui dos cariocas. São Paulo, a gente vai para o interior, você tem uma variação, então você tem uma variação regional, né? Você vai lá para o Nordeste, a gente fala bom dia. Você vai lá para o Norte, é bom dia, a tia, né? Então, nós temos os dialetos regionais. Então, só no português, quanta variação que nós temos, quantas variedades, quantos dialetos, né?
E nós temos as línguas indígenas que ainda são faladas, né? Embora seja uma população pequena. Os últimos registros que a gente tem aí documentados, 230 mil falantes. Então, a resposta precisa, se você quiser, eu diria muitas. O tupi foi a única língua indígena estudada nos primeiros 300 anos de colonização do Brasil. O objetivo dos missionários era basicamente aprender a falar para poder entrar em contato com os indígenas para catequizá-los. Em 1595, o padre José de Anchieta publicou uma gramática tupi. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, naquele ano de 1500, em toda a costa brasileira falava-se praticamente a mesma língua indígena. Esses índios da costa, podemos chamá-los então assim de forma genérica de tupis, ou tupis da costa. Eles vieram da Amazônia, tinham vindo da Amazônia tempos antes, e a língua que eles falavam então, nós podemos também chamá-la de tupi, e preferencialmente de tupi antigo. Essa língua que os marinheiros de Cabral ouviram quando aqui aportaram, Essa língua foi aprendida pelos portugueses, pelos africanos escravizados que aqui chegaram, porque os índios eram a maioria da população e não havia como Portugal implantar uma colonização somente com braços, com pessoas provindas da metrópole. E tudo isso, então, vai resultar numa situação de bilinguismo. A língua portuguesa era menos falada que a língua indígena, que o tupi da costa. Passamos a conhecer uma realidade linguística muito interessante. Uma língua geral é uma língua supraétnica. Ela não é uma língua de uma etnia em particular, é uma língua de muitas etnias que a utilizam para se comunicarem entre si. Da língua geral que se falou aqui na Paulistânia, Paulistânia é um termo usado pelo historiador Alfredo Ellis para designar toda essa área aqui do sul, sudeste, centro-oeste, que foi povoada, colonizada, descoberta pelos paulistas. Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, tudo isso é a Paulistânia. Na Paulistânia falava-se a língua geral paulista ou meridional. E na Amazônia falava-se a língua geral amazônica, que foi dominante até o ciclo da borracha. O ciclo da borracha vai levar, então, milhares e milhares de nordestinos para a Amazônia e, com eles, vai a língua portuguesa. Antes de chegar nessa língua portuguesa, nessa língua geral que era falada tanto na Paulistânia quanto a língua geral amazônica, como que eram essas línguas? A gente tem reflexo delas hoje? Tem nomes, palavras incorporadas que mostram o que se falava lá? Se ela não era registrada por escrito? Sim, sem dúvida. A língua geral amazônica foi muito usada por missionários. E os missionários eram homens cultos. Homens que escreveram gramáticas, escreveram vocabulários, escreveram até literatura. Agora, a língua geral paulista, ou meridional, ela era falada por pessoas incultas, homens grosseiros, muitas vezes analfabetos, O analfabetismo era muito grande entre os bandeirantes, muitos deles não sabiam nem escrever. Então, o que acontece é que essa língua foi pouco registrada. A língua geral paulista tem pouco registro, muito poucos registros. Mas nós sabemos dela por meios indiretos. Por exemplo, vamos ver aqui o próprio bairro da universidade, o Butantã. O Butantã. Nós vamos ver que isso aí é uma palavra que não é do tupi antigo, é do momento posterior. É do século XVII, XVIII. Bu, que é terra. E no tupi antigo é Ibi. Ibi. Daí que vem Ibitinga. Que legal. Terra branca. Ibiúna, Terra preta. Já aqui ficou Bu. Butantã, terra dura. Já é língua geral.
No século XVIII, em 1757, o primeiro-ministro de Portugal, Marquês de Pombal, proibiu, por meio de decreto, que a língua geral da Amazônia e a língua geral paulistana fossem faladas no território brasileiro. Uma forma da coroa portuguesa subjugar os povos indígenas. Uma história que vem se repetindo durante os séculos. A política de apagamento, a política de tirar a diversidade linguística, apagar a diversidade linguística e cultural do Brasil foi pensado. Então, começa com o movimento religioso, depois vai para o movimento escolar. Né? Então, tem vários processos que a política linguística, para que se tenha apenas o português oficial falado no Brasil, ele é pensado estrategicamente, né? Desenhado para que chegássemos hoje, no século XXI, apenas com a língua portuguesa. Entretanto, esse plano não deu certo, porque não temos como controlar a natureza, assim como nós não podemos controlar os povos que existem no planeta, que têm toda essa conexão com a natureza. Hoje, o que nós aprendemos, o que nós sabemos com os nossos ancestrais, com os nossos anciãos, é que essas línguas, elas não foram extintas. Essas línguas, elas adormeceram por falta de falantes. E hoje, elas são acordadas, né? Porque os falantes querem falar novamente as línguas. Aqui em São Paulo foram criados 3 Centros de Educação e Cultura Indígena. Os CECIS foram demanda de lideranças guarani para poder valorizar e fortalecer a sua cultura. Do calendário à arquitetura, todo o dia a dia e estrutura tem participação da comunidade. O Hiperconectado foi conhecer a unidade do Jaraguá. E somos uma escola bilíngue onde ensinamos nossas crianças a falar em português, a outra cultura, né, como se diz, a ensinar nossas crianças a como conviver com uma cultura não indígena que é diferente da delas, né? A gente já nasce trazendo conosco a língua guarani-mbuá no coração e na alma, mas o que a gente tem que ensinar é o português, para que as crianças possam ter uma arma de luta mais para frente, né? O quão diferente é o português do Guarani em termos de estrutura, do que se ensina? O que é a maior dificuldade, por exemplo, para as crianças aprenderem no português? Acho que algumas palavras a gente traz como difíceis, né? Que a gente não consegue traduzir para o Guarani. Aí é aquela mescla que, infelizmente, a gente tem que fazer, né? Muitas pessoas perguntam, mas por que você coloca o português no Guarani? É porque a gente não tem essa tradução correta, né? Então a gente não quer traduzir de qualquer forma. Por exemplo, eu falo, Chema atalga bola. A única coisa que vai entender é a questão da bola, porque a gente não tem uma tradução correta para o Guarani. Então, a dificuldade maior é isso de traduzir algumas palavras, alguns detalhes ou outros, assim, para colocação no Guarani. De uns anos para cá, a gente viu a necessidade de a língua guarani-mbuá ter uma escrita, né? Ter uma escrita que a gente possa trazer a nossa história dentro de um livro, por exemplo. Escrito não no português, mas em Guarani. A gente vê vários livros de escolas, por exemplo, falando de histórias indígenas que aconteceram lá atrás, né? Mas colocam que os índios viviam lá atrás como se a gente não existisse mais. Então a necessidade de mostrar que a gente existe e resiste dentro de uns livros, de histórias, de gibis, por exemplo, fez com que a gente acreditasse que a escrita guarani ela trouxesse um ponto maior dentro da luta indígena também, por exemplo. Daqui a pouco a gente volta para te falar como o português evoluiu e para falar sobre a língua brasileira de sinais, a Libras. O Hiperconectado já volta. O Hiperconectado está de volta. Hoje o assunto são as línguas do Brasil. A história de uma língua é inseparável da história dos seus falantes. A maneira como nós herdamos, modificamos e recriamos o português fala muito sobre a história da nossa nação. A Margarida Peter nos contou como o nosso português divergiu do português de Portugal. A história da língua é a história social da língua, história dos contatos. Então você
pensa em Portugal, um país com os contatos ali restritos aos próprios portugueses, alguns europeus vizinhos, né? E pense no Brasil. Chegaram os portugueses falando português, que se tornou a língua hegemônica, né? A língua que eles obrigavam e todos tinham que falar português. Mas nós tínhamos aqui, alguns dizem que havia mais de 1000 línguas indígenas, que elas desapareceram, porque os falantes também foram exterminados, sumiram. Então, desapareceram as línguas, porque desapareceram os falantes. Então, as línguas indígenas, logo que os portugueses vieram para o Brasil, eles trouxeram africanos, que foram aqui escravizados. Esses africanos, eles trouxeram não só a força física, né? Eles trouxeram a sua cultura, trouxeram as suas línguas, eles falavam. Eles aprenderam português, mas eles também falavam as suas línguas, né? E os africanos foram transplantados por todo o país, né? Por isso a gente vai dizer que a presença africana na língua, ela se mostra mais forte, não no vocabulário, porque aí no vocabulário indígena, para nomear as coisas locais, eles tinham que se recorrer ao nome que os indígenas davam àquilo, né? Mas, em termos da gramática, da estrutura e um vocabulário importante, vem das línguas africanas. A gente vai dizer que o português brasileiro, a emergência, como é que ele surgiu? Ele já surgiu mesclado. Ele já surgiu dessa mistura de línguas indígenas e línguas africanas. Porque mesmo que eles viessem a falar português, eles transpunham para suas expressões linguísticas características de suas línguas. Aqui na seção Palavras Cruzadas do museu, você tem vários totens com palavras de várias origens. Por exemplo, eu estou no totem Tupinambá, aqui atrás tem o Yorubá e por aí vai, onde as palavras passam e você escolhe a palavra para você ver, por exemplo, de onde ela veio, qual a origem dela, como ela era pronunciada. Então, por exemplo, jiboia. Jiboia. É o nome que a gente dá para uma espécie de cobra, de iboia, que era o nome Tupinambá para um tipo específico de cobra que pode chegar a 4 metros de comprimento. Sagui. Agora vamos ver como é que ele é falado em Tupinambá. Sauí. Pitanha. Sendo Portugal um país europeu e o Brasil sendo independente desde 1822 e tendo se tornado um país americano, não é? Durante até, digamos, aos anos 80, as principais influências culturais que nós tínhamos vinham de França. E nós temos muitas palavras de origem francesa, temos muitas palavras de origem italiana, sobretudo coisas que têm a ver com a música, etc. Mas muitas palavras e expressões de origem francesa, que era de facto uma cultura muito dominante. Na transição dos anos 80 para os anos 90, o francês entre nós caiu em decadência, deixou de ser ensinado obrigatoriamente como língua estrangeira no ensino básico e, portanto, neste momento a influência é do inglês, claro que sim. É o inglês que fornece mais palavras ao português nesta altura. Como está sendo a influência da nossa língua, do nosso português, no português de Portugal? Bom, a influência começou ainda no final da década de 70, com a primeira telenovela que foi transmitida aqui em Portugal, que foi a Gabriela, não é? E que foi um sucesso de tal ordem que houve inclusivamente, havia as discussões no Parlamento até tarde, não é? Porque não havia muita coisa para discutir, estávamos num período pós-revolucionário, não é? E lembro-me que havia sessões do Parlamento que eram interrompidas à hora da telenovela, que era para toda a gente ver a telenovela e depois retomavam-se os trabalhos, não é? Esse foi o primeiro grande impacto. Depois a música, é evidente, a música já vem de antes, porque a seguir, sobretudo depois do 25 de Abril e antes também, nós ouvimos muita bossa nova, ouvimos música de intervenção brasileira, etc., e não sei o quê, e ainda hoje é evidente que nós temos um grande gosto pela música brasileira. Aqui na sala Língua é Memória, você pode, por exemplo, descobrir
como são várias palavras em várias línguas originárias. Emoções e sentimentos. Coragem. Vou ouvir como é que é coragem em Tuiuca. Waku tutuaré. Corpo. A língua brasileira de sinais, também conhecida como Libras, foi reconhecida pela Lei 10.436 do ano de 2002. A gente foi conversar com a Kate Komada sobre o assunto. Mitos muito fortes de que a língua de sinais é universal, né? De que o que eu aprendo de sinais aqui no Brasil são os mesmos que eu vou usar em outros lugares, né, do mundo. E não, na verdade, daqui para o Paraguai, por exemplo, você já tem línguas de sinais completamente distintas. Inclusive, existem as variações linguísticas dentro do próprio contexto do território nacional. Então, a língua que, às vezes, eu utilizo aqui em São Paulo, né, não necessariamente é o mesmo sinal que eu vou usar no Rio de Janeiro ou no Rio Grande do Sul. E, além dos dialetos e idioletos, a gente tem as questões também dos parâmetros linguísticos que são análogos aos fonemas da língua oral. Então, se por um lado, na fonologia, a gente estuda sons, né, que seriam as unidades mínimas ali da nossa fala oral, na língua de sinais a gente tem esses parâmetros linguísticos que começaram a ser descritos por William Stockwell na década de 1960. Então, o William Stockwell Jr. conseguiu descrever 3 parâmetros primários da língua de sinais americana, que seriam configuração de mão, movimento e localização, ou ponto de articulação, onde esse sinal se desenvolve. A combinação desses 3 parâmetros influenciam na possibilidade de eu desenvolver uma infinidade de sinais ou de itens lexicais, né? Ou como se fossem palavras. Então, quando eu troco, por exemplo, o M pelo B, eu tenho mala e bala. Certo. Quando eu troco, às vezes, uma única configuração de mão, por exemplo, no sinal de desculpa ou sinal de queijo. Eles estão no mesmo lugar. Queijo? Queijo, isso. E desculpa. Então, eles estão na mesma localização que é o queixo. Eles estão com o mesmo movimento que é parado, mas eles têm a mudança de um parâmetro, que é a configuração de mão de L para Y, né, que a gente chama, ele vai proporcionar uma nova palavra. E aí a gente mostra que alguns sinais eles podem ser feitos só com a face, sem nenhuma configuração de mão, ou movimento, né? Sinais que a gente chama de sinais não manuais. Então, por exemplo, eu tenho esse sinal aqui, que é o sinal de roubo. Roubo? Roubo. E aí, por exemplo, eu tenho esse sinal aqui que é o de hotel. E se eu fizer, eu tenho motel. Às vezes, se aquela palavra em português não tem um significado, um vocabulário em língua de sinais, surdos que são voltados da área acadêmica, seja de qualquer área, TI, pedagogo, outros profissionais formados que têm alguma experiência linguística um pouco mais elevada, fazem todo um estudo, se reúnem para a gente poder compreender como. A gente faz uma expansão daquele significado com sinônimos para a gente poder compreender aquilo detalhadamente e aí sim poder criar um vocabulário. Por exemplo, o meu trabalho como consultora linguística na Univesp, Universidade Virtual do Estado, por exemplo, se eu estou junto com a intérprete de Libras num curso sobre química e um vocabulário específico, não tem um sinal. A gente faz um combinado e discute e pesquisa significado. A gente vai na comunidade surda, que já tem experiência linguística para aquilo, já tem um know-how e cria, então, uma estratégia e um sinal para ele. Quando nos comunicamos, seja com linguagem oral ou com sinais, nós criamos relações infinitas e complexas. Nós nos conectamos com outras pessoas, com narrativas, com culturas, com o mundo. Isso é o que nos faz humanos. Cada língua é uma visão do mundo, não é? E é uma visão do mundo que é construída pela experiência e pela vida das pessoas que falam essa língua, não é? Quando se perde uma língua, eu uma vez ouvi uma frase que eu acho interessante, que é uma enciclopédia que se perde, porque cada língua constrói, digamos assim, uma visão do mundo, não é? E quando a língua desaparece essa visão do mundo, quer dizer, é irrecuperável, é mesmo morte, percebe? É mesmo morte matável, diria eu, porque quando nos morre uma pessoa, nós temos bem a noção
de que com aquela pessoa morreu muito conhecimento, não é? Nós já não podemos ir voltar a perguntar à pessoa se ela se lembra ou para repetir o que ela tinha contado, etc. E agora multiplicamos, quer dizer, agora demos a isto a dimensão de uma língua. Eu ainda não consigo verbalizar exatamente o desastre que é e a tristeza que é. Muito obrigado por assistir e até a próxima.